Será que festa é coisa do mundo? Alegria demais pode afastar os bons espíritos. Sentir felicidade pode ser até um pecado. Será que é isso mesmo? Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Saber e Luz. O nosso canal tem proposta espiritualista universalista, porque falamos sobre espiritismo, espiritualidade, falamos sobre caminhos filosóficos, religiosos, nos sentimos à vontade para estudar vários caminhos, várias possibilidades, porque entendemos que o plano espiritual se manifesta através de todos eles. Então podemos estudar, pesquisar e tentar aprender sempre o que esses espíritos superiores estão nos passando em termos de mensagem, porque todas têm sempre o mesmo objetivo de nos ajudar no nosso melhoramento, no nosso progresso íntimo. Eu me chamo João Marcelo Mesquita. Hoje estamos falando sobre um tema que vira e mexe, as pessoas comentam, conversam, mas sobretudo nessa época do ano, eu estou gravando esse vídeo na semana de Carnaval. E é muito comum nós observarmos comentários do tipo relacionando as festas ou estados de alegria a algo negativo. Então, será que é por aí? Será que necessariamente, obrigatoriamente, uma festa ou sentir-se feliz seria algo negativo? Para nós começarmos a entender essa forma de pensar, é importante nós lembrarmos que as religiões, de uma maneira geral, quando elas surgem, elas vêm nos trazer uma proposta de crescimento, de modificação interior. Aliás, até quando os avatares, os espíritos superiores que descem ao mundo e vivem de uma maneira diferenciada para bem, para o bom, para a luz, eles vão nos transmitindo esses ensinamentos, muitas vezes só falando e vivendo. E depois é que os homens se organizam em torno dessas anotações, dessas lembranças e acabam fundando as religiões. E é sempre perceptível que eles nos convidam a uma modificação interior. Então, a abandonarmos velhos hábitos que não são positivos e começarmos a cultivar hábitos mais interessantes, mais elevados, modificarmos a nossa conduta para melhor. E dentro desse pensamento, algumas vertentes de religiões antigas, e a gente pode até dar um foco aqui com maior intensidade nesse caminho judaico-cristão, que é o mais comum para nós que estamos aqui no Brasil. Os sacerdotes, os responsáveis por administrar ali a religião, começaram a fazer uma interpretação, uma coisa meio dualista, de que a matéria é má, o espírito é bom. Então, a matéria tem que ser mortificada, a matéria tem que ser esquecida tanto quanto possível, abandonada, algo nesse sentido. Portanto, dentro desse pensamento, tudo o que diz respeito ao mundo material é considerado ruim. Então, o que geralmente nós associamos à alegria? Nós podemos associar a alegria ao ato de consumir alimentos que sejam prazerosos para o nosso paladar, consumir bebidas alcoólicas, a prática do sexo, entre outras coisas, né? E tem até aquelas pessoas que, por uma série de questões, aí nós já estamos falando de um desequilíbrio mesmo, acabam associando atos extremamente negativos à alegria, né? Então, pessoas que praticam crimes e coisas assim, e vão dizer para você que se sentem felizes ali. E aí o que a gente começou a perceber? Isso tudo tem que ser contido, tem que ser modificado. É lógico que se nós estamos falando de situações de crime, é claro que isso tem que ser modificado. Mas e nas outras situações? Será que realmente tudo tem que ser banido? Será que não pode ser administrado? Será que não tem uma outra maneira de se trabalhar? Ou seja, será que a alegria e a espiritualidade realmente se opõem?
Ou será que há uma maneira alegre, uma maneira feliz possível de conduzirmos a nossa vida mesmo estando encarnados? É importante nós nos lembrarmos que a alegria é uma emoção, é um sentimento humano, portanto é natural em nós. E nós naturalmente buscamos estarmos alegres, estarmos felizes. É difícil você ver uma pessoa que fale que sente prazer em se sentir mal. O mais comum é que a gente busque, é que você realmente busque momentos de alegria. Isso faz parte de todos nós. Uma maneira que nós fazemos essa busca é no encontro com os nossos laços afetivos, com as pessoas de quem nós gostamos, os nossos amigos, os nossos familiares. Nós ficamos felizes de estar juntos com as pessoas amadas. E para nós entendermos um pouco essa questão dessa busca da alegria com o outro, nós trazemos uma leitura hoje. No livro Boa Nova, livro de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, no capítulo 12, que se chama Amor e Renúncia. Nesse capítulo, o apóstolo Pedro está conversando com Jesus e ele está com uma dúvida, porque houve aquela festa das bodas de Caná, uma festa de casamento. E ele observou que Jesus fez aquele milagre, aquele procedimento da transformação da água em vinho. E aí ele pergunta para o mestre: como deveríamos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Notem que é uma dúvida válida. Ele realmente está buscando entender a maneira como o mestre agiu. E Jesus responde: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Jesus nos convidando a estarmos reunidos com os nossos amigos e que saibamos construir um ambiente harmonioso, leve, acolhedor para estarmos com os nossos amigos. De tal maneira que o nosso convívio vai ser tão positivo que nós vamos querer estar com eles e eles vão querer estar conosco. Esses laços, como ele nos coloca aqui, vão ajudando a construir o sentimento do amor, vão ajudando a desenvolver o sentimento do amor em nós e nos conduzem a Deus. Notem, é importante nós ressaltarmos que Jesus não estava aqui falando sobre excessos, ele não estava nos conduzindo a excessos, dizendo, tem que beber, enche a cara, não é isso. Ele está falando que toda festa, toda união de amigos, feita com equilíbrio, com tranquilidade, feita porque aqueles corações se buscam e ficam felizes por estarem juntos, é uma festa válida, é uma celebração válida. Então, uma coisa que nós podemos perceber, até pela própria orientação de Jesus nos mostrando que não há nada de mal em uma festa sadia e equilibrada, com amigos, com pessoas amadas, o que nós podemos perceber é que o problema pode acontecer se existirem excessos. A isso sim nós temos que ficar preocupados. Excessos, falta de responsabilidade com seu comportamento, como lidar com o outro, situações que possam levar ao desrespeito com o próximo, atitudes que prejudicam a si mesmo ou aos outros. Então, o que nós percebemos? A espiritualidade, ela não condena momentos de alegria, momentos de paz, de bem-estar. Ela apenas nos conduz o tempo inteiro ao equilíbrio, mostrando que mesmo os momentos de alegria, eles podem e devem acontecer de maneira equilibrada. E aqui entra uma outra colocação.
Se você é uma pessoa que interpreta que a única maneira de se sentir feliz numa festa é com excessos, bebendo demais, comendo demais, sendo grosseiro, desrespeitoso com o próximo, então você está tendo uma ideia de alegria muito distorcida, com todo respeito. Nós estamos falando de uma alegria verdadeira, daquela alegria que nasce do encontro de almas, de pessoas que ficam felizes por estarem juntas em um momento, em um evento, vivendo ali uma situação, talvez do calendário do ano, né, como nós havíamos falado do carnaval no nosso último vídeo. Relembrando aqui que o problema não é o carnaval, mas os excessos. Acontecem ainda, infelizmente ainda acontecem. Mas é importante nós separarmos as coisas, senão fica parecendo que o carnaval, como eu disse no outro vídeo, né, é uma coisa maléfica, e assim, é só o carnaval deixar de existir que nós vamos ser seres super elevados. Não é por aí. Nós é que temos que modificar o nosso comportamento para melhor. Um outro exemplo que nós trouxemos aqui de leitura para nós percebermos que a alegria pode ser possível. O livro Mediunismo, do Espírito Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais. Esse livro, no capítulo 23, é o capítulo mais curto do livro. Ele se chama O Espírita e o Bom Humor. E aí, o que Ramatiz vem nos falando dentro desse capítulo? Hercílio Mais pergunta a Ramatiz sobre essa percepção que ele já via naquela época de que nós, os encarnados, esperamos muitas vezes que os espíritos superiores que se comunicam conosco sejam sisudos, sérios de maneira excessiva, excessivamente sérios, uma fala pesada. E aí o que ele nos responde? Em face da ideia fúnebre que ainda se tem na Terra com relação à vida além da sepultura, os desencarnados são transformados em figuras empedernidas e sentenciosas, que se movem num céu dominado por profundo silêncio sepulcral. Os vivos, nós os encarnados, os julgamos situados em dois extremos opostos. Eles são anjos estáticos em eterna contemplação da obra do Senhor, ou então fantasmas melodramáticos, gélidos e tétricos. Olha como é que Ramatiz fala, né? Vocês nos veem como se nós fôssemos seres ou angélicos que nem se movem, ou seres em profundo sofrimento. Depois da morte do corpo físico, dizem eles, os espíritos devem ser sisudos, graves, compungidos, cujos lábios só se entreabrem para censurar as volubilidades, a falta de perseverança e os pecados dos homens. Então, muitas vezes, nós já tivemos esse pensamento, ou conhecemos pessoas que já tiveram esse pensamento, de achar que os espíritos superiores são pesados, são, assim, só nesse estado, né, de passar só uma mensagem muito ruim, só no sentido de puxar a nossa orelha. E aí Ramatiz continua aqui. A verdade é que os espíritos felizes são alegres e absolutamente despreocupados das convenções e dos preconceitos humanos, e seu maior desejo é incentivar-vos o ânimo e desopilar-vos o fígado, e preencher a vossa alma com o otimismo e a esperança num futuro feliz. Olha que mensagem positiva. Os espíritos felizes, e essa frase não é apenas um modo de falar, eles são realmente felizes. E Ramatiz até explica aqui nesse capítulo que nós, que ainda temos essa ideia tão estranha desse céu sisudo, pesado, ficaríamos muito surpresos de chegar lá e perceber que eles sorriem, que eles dão risada, eles contam piadas saudáveis entre eles mesmos, né? Porque, novamente aqui falando, não é porque você conta uma piada que obrigatoriamente você tem que falar de uma maneira pejorativa, prejudicando o outro. Há humor saudável, sadio, leve. E Ramatiz nos diz que nas colônias elevadas, esse é o estado normal. Os espíritos são felizes de verdade, por incrível que possa parecer. E ele continua aqui falando. E o Espiritismo, como doutrina de socorro e esclarecimento para os vivos, também nutre o salutar objetivo de confortar e orientar o homem, vítima de angustioso pessimismo,
que lhe marca a vida física, pois só lhe resta a graça de um céu melancólico, dificílimo de alcançar, ou então a eternidade do inferno, quase impossível de evitar. Ramatiz então nos trazendo aqui informações super importantes para nós entendermos que a alegria é uma coisa real, ela existe, ela pode ser cultivada, pode ser trabalhada de maneira saudável e ela nos conduz a estados mais elevados de vibração. Isso também é importante ser lembrado. Sempre que nós nos esforçamos para tentar trabalhar a nossa vida de uma maneira mais equilibrada e tanto quanto possível nos sentirmos bem, sentirmos felicidade, sentirmos alegria com o nosso trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos, isso é muito importante porque vai estar mexendo com a nossa sintonia espiritual. Nós podemos escolher onde queremos nos sintonizar. Temos que tomar cuidado para não nos entregarmos ao pessimismo, a uma ideia de tristeza que se estaciona. Enfrentarmos momentos de tristeza, isso é uma questão que faz parte da vida. O que não dá é para a gente mergulhar nisso e ficar achando que a vida é pura treva. Nós temos que fazer um esforço e é claro que isso é desafiador. Sobretudo nos dias de hoje, tantas coisas realmente negativas acontecendo pelo mundo, e isso pode sim nos convidar a ficarmos desestabilizados, mas é justamente aí que temos que nos apegar nos nossos estudos, nas nossas orações, nos esforçarmos para elevar o nosso pensamento, o nosso estado vibracional, para não ficarmos muito tempo nesses estados de tristeza, que baixam a nossa frequência e baixa tudo, a nossa saúde, nos prejudica de muitas formas. Amigos, obrigado por terem ficado conosco até este momento do nosso vídeo. Como sempre pedimos, curta este vídeo, curta o conteúdo do nosso canal, compartilhe com os amigos, com outras pessoas que você sabe que curtem esse tipo de temática. Se não for inscrito no nosso canal, faça isso. Se inscreva aqui para ajudar o nosso canal a crescer e que possamos sempre trazer outros temas, outras propostas. Deixe algum comentário aqui, fale o que você pensa sobre esse tipo de temática. Será mesmo possível que possamos ter momentos de alegria nesse mundo? Será que os pensamentos das religiões mais antigas que nos convidavam a uma tristeza tão profunda, será que seria esse o caminho? Coloca aqui o seu ponto de vista para que possamos conversar sobre essa temática. Fiquem bem, meus amigos, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.